Aprendi a aliar a técnica à sensibilidade, compreendendo que cuidar vai muito além de auxiliar nas tarefas. Entendi a importância de respeitar a individualidade, a autonomia e a história de vida de quem precisa de Aprendizado do curso, eu aprendi sobre o uso de EPIs, que são equipamentos de proteção, também a mudança de decúbito e uma movimentação de pacientes arrumados, geralmente a cada em duas horas ou em 4 horas, para alternar as áreas de pressão. Aprendi muito sobre os cuidados com nossos idosos, como ter cuidado e amor e dedicação. Responsabilidade que estamos cuidando do amor dos outros. Ter paciência e respeito. Sei muito como é dor de um ente querido acamado. Meu amado pai teve um AVC hemorrágico que infelizmente ficou. Mas Deus tirou desse sofrimento. Por isso foi muito importante esse recurso. Ter mais compaixão com os nossos. Aprendi sobre as doenças, trocar e higienizar sobre os direitos dos nossos idosos. E os nossos também. Turmas e plantões, os valores de cada plantão, sobre a nutrição do paciente, quais são os melhores alimentos para o mesmo, os termos técnicos, a comunicação de uma cuidadora. Paciente e a troca do paciente, os valores da tabela de 12 em 12 horas e outros e etc. Né? Sobre o equipamento do EPI, são roupas adequadas para o trabalho, passo a passo. Eu aprendi a forma de dar banho no paciente na cama, como tirar ele de uma cadeira de roda, como verificar uma pressão. Aprendi também que não devemos deixar pano nem cortina numa casa de idoso onde ele mora. Aprendi que agora o professor é maravilhoso, principalmente como ensinar de forma simples que todo mundo entende. A mecânica. Eu aprendi como se faz a mudança de decúbito, medida de pressão, direito, a tabela de valores, medir o pulso, como se dá banho, expressões corretas. Aprendi como cuidar melhor dos nossos pacientes e como se chama as doenças. Bom, para mim, me ajudou muito a aprimorar, mas o que praticamente a gente já sabia. Fiquei no hospital com meu filho 4 anos, aprendi o modo de se expressar aqui, o modo de sentar, aprendi o modo de sorrir, levar as coisas mais sério, né? Levar as coisas mais sério. Para mim, a aula foi super maravilhosa. Não só para mim, aprendi várias sucessos. Amei o prof. Interessante, muitas coisas que eu não sabia, aprendi, né? Aquela mesmo de tirar o sangue, fazer o açúcar alto que eu não sabia. A impressão eu sabia. A fralda também eu não sabia. Aprendi do professor, entendeu? E só. E professor nota 1000. Primeiramente, aprendi que essa profissão de cuidador de idoso exige muito amor, cuidado, carinho e atenção. Paciência com nossos pacientes. Aprendi a importância de usar EPI, os cuidados em decúbito, aferição de PA, os meus deveres de direito com os idosos e dos idosos. Conheci o nome esfigonomômetro, que eu fiquei com isso na minha cabeça. Esfigonomômetro, que não conhecia. Hoje sei o que é o aparelho de PA. Consegui aprender a forma correta de mudar o idoso de um lugar para o outro, a importância do fardamento, aprendi sobre os termos usados por um cuidador, o que são eles, como cuidar de um paciente acamado no leito, como cuidar, dar banho, lavar cabelos, cuidar de assaduras e etc. Foi importante saber escalas, plantões e valores. Conclusão. Aprendi que um bom cuidador deve aprender e pretendo seguir com amor e dedicação na profissão. Né, esse curso é um aprendizado, né? Porque assim, eu só sei na prática algumas coisas, que a gente nunca sabe tudo, sempre aprendendo, como eu tenho aprendido aqui com vocês. E para mim foi muito maravilhoso e glorificante, né? Ter participado. Estou muito feliz, Deus conhece meu coração, estou muito feliz, muito grata a vocês por isso. Eu não esperava que ia acontecer isso, né? Mas Deus prepara coisa maravilhosa. E assim, sobre o decúbito eu já sabia, da parte da luva, sobre calçar luva, eu dizia assim, bora botar logo essa luva, mas
como o professor também me corrigiu, como foi assim, o abrigo dos velhos, Eliana, lar de idoso, né? Então, casa de idoso. Então, muitas coisas eu aprendi e voltei para um lugar que elas mesmo disseram, Ana, você está bem diferente, porque tá vendo que eu estou trabalhando com outras práticas, entendeu? Que eu trabalhava porque eu dizia, Deus me dá sabedoria, mas agora eu estou tendo mais capacidade de trabalhar, é técnica e sei que vou conseguir adiante, entendeu? Hoje mesmo eu fiz um curativo numa senhora, que ela está com uma escala muito grande, eu disse, meu Deus, fiz diante da profissional que ela mandou eu fazer, e aí saiu tudo bonitinho, eu disse, Jesus, estou toda acabada, só que eu aprendi uma coisa, diante de qualquer coisa que a gente esteja sentindo, uma perda, uma dor, a gente tem que seguir em frente. Porque se eu fosse baixar minha cabeça agora, eu estaria acabada. E a importância, né? Porque eu tinha uma mãe, que ela morreu, a importância do primeiro socorro, que talvez se eu tivesse aprendido antes, ela não teria morrido, eu teria socorrido ela, eu tenho um pai idoso, entendeu? Eu aprendi a importância dos equipamentos, o jeito de trabalhar, os plantão, professor super maravilhoso, ensina direitinho, aonde você tem a mente fechada, sua mente passa a ser aberta, é uma aula prática maravilhosa, uma experiência muito boa, graças a Deus. Meninas, enfim, chegou o momento mais esperado do curso, chegou a formatura de vocês. Parabéns a cada uma de vocês, mulheres guerreiras, que compactuou suas vidas com as nossas. Em meio a tanta tribulação, em meio a tanta coisa, conseguimos, chegamos. Como o salmista Davi fala no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para me ouvir. Então, é isso que eu falo com vocês sempre. Acredite sempre em Deus, em meio de dificuldade. Tivemos percas, tivemos danos durante esse curso, mas o maior de tudo foi o aprendizado que cada uma de vocês teve, que vai levar para o resto da vida. Não é apenas um certificado, é um aprendizado de vida para outras pessoas. Deus abençoe vocês, vocês possam ser cuidadoras de idosos e quem não for, seja feliz para sempre. Tamo junto. Aqui é o Instituto Criança e seu amigo Pedro Ricardo. Deus abençoe.